Olá a todos, seguimos então com as nossas instruções, orientações, sugestões para esse tempo que a gente está reclusos dentro de nossas casas, onde queremos aproveitar da melhor forma possível esse tempo. Lembrando que não é férias, é um tempo onde nós podemos intensificar algumas coisas muito importantes na nossa caminhada. Amanhã nós teríamos aqui a nossa vigília de oração. Seria a nossa primeira vigília de oração do ano, onde nós paramos para orarmos por várias situações. Uma vez que a gente não poderá estar aqui, a gente fará cada um em sua casa. Podemos reunir a nossa família, aqueles que têm filhos pequenos talvez complique um pouquinho mais, mas ainda assim dá para a gente encontrar algum momento, algum horário, onde nós podemos nos reunir para estarmos diante de Deus em oração, em intercessão. E a gente sabe que é muito importante que para a oração a gente sempre tenha uma base sólida, uma base firme, que é a palavra de Deus ecoando nos nossos corações, para que a gente, ao orar, a gente sempre o faça com a consciência de quem é Deus, do que Ele está fazendo e de como Ele está interagindo conosco naquele momento. É por conta disso que eu quero deixar apenas um texto e a citação de outros que eu vou falando no decorrer desse nosso vídeo, para que a gente possa ter esse texto como pano de fundo da nossa oração. Eu vou ler o texto de Êxodo no capítulo 3, vou fazer a leitura do versículo 6 até o versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Segue o texto. O que me chama a atenção é que nós estamos num momento onde o povo de Deus estava cativo no Egito e durante esse período havia muito sofrimento, havia a escravidão e o desejo intenso de que não vivessem mais aquela situação. E durante esses momentos de sofrimento, eles clamaram a Deus para que os libertassem. E o interessante é que por muito tempo aquele povo poderia estar orando e aparentemente nada estar acontecendo, porque a resposta de Deus não veio imediatamente logo à primeira oração, mas no momento certo, no momento que aprove a Deus, ele chama Moisés. Moisés então vai até o cume do monte Horebe, onde ele tem um encontro com o próprio Deus, onde Deus está o convocando para que ele volte ao Egito, para que ele seja o instrumento de Deus para libertar o povo daquele sofrimento que ele estava vivendo. Mas é interessante a forma com que Deus fala com Moisés. Ele aponta duas coisas muito importantes para nós, que servem de pauta para nossas orações, conforme os pontos que eu vou passar logo mais. A primeira coisa que é interessante é que ele fala para Moisés que ele tem visto o sofrimento do povo. Ele tem observado, ele tem assistido, ele não está à parte, ele não está alheio, ele não está de férias, mas ele está vendo, ele está assistindo o sofrimento do seu povo. E isso está aqui no versículo 7, e ele diz uma outra coisa, que ele também tem escutado o clamor do seu povo. Olha que coisa interessante. Um Deus que nos observa, um Deus que está atento aos nossos momentos de dificuldade e um Deus que nos atende ao clamor, que está atento ao nosso clamor. Isso me faz lembrar um outro texto agora do Novo Testamento, quando Jesus instrui os seus discípulos para que entrem no quarto e orem em secreto ao Pai que vê em secreto e que em secreto o recompensará. Um Deus que nos vê, um Deus que nos assiste.
Ao orarmos, precisamos entender isso. Nada que a gente vá apresentar a Deus é novidade a Ele. Contudo, Ele vai agir em resposta às orações que a gente faz, ao clamor que a gente faz para Ele. E aqui eu quero então elencar algumas coisas importantes para esse tempo de oração em família, o que seria a nossa vigília. Alguns bons motivos para nós orarmos. Primeira delas, nós estamos vivendo um momento muito difícil com essa pandemia, com esse terror que está sobre o mundo e hoje está sobre o Brasil, trazendo muito susto na vida das pessoas, e a primeira coisa que nós queríamos orar é pelas pessoas em si, por esse perigo real de contágio, tanto de você ser afetado quanto de você ser um transmissor. O nosso desejo é que isso se estanque o mais rápido possível. Nós chegamos no nível comunitário, onde já não são os viajantes que estão com os vírus, mas a comunidade já espalha um para o outro, que é um momento muito delicado. Por conta disso, a ordem do governador de cada um ficar em sua casa para evitar isso. E nós queremos orar para que Deus tenha misericórdia das pessoas, que esse vírus possa ser o mais rápido possível estancado. A gente sabe que isso tem um tempo que isso ocorre, mas a nossa oração é que Deus tenha misericórdia das pessoas, que trabalhe também na mente, na consciência delas, para que a gente possa agir com responsabilidade diante dessa tarefa. Uma outra coisa que nós colocamos como pauta de oração é sobre as nossas autoridades. A Bíblia nos instrui em vários textos para que a gente ore pelas nossas autoridades. Esse é um momento que é muito fácil qualquer pessoa tecer qualquer crítica para qualquer movimento do governo. Seja porque, para mim, está demorando muito, ou seja, porque para mim não é para tanto alarde. As pessoas sempre têm uma palavra de crítica, mas quem ocupa algum tipo de liderança, seja em um nível maior, ou até mesmo dentro da sua própria casa, sabe a dificuldade que é tomar uma decisão que envolve outras pessoas, fazendo isso de uma forma assertiva, sabendo que existem várias coisas para serem consideradas, e eu tenho misericórdia desses homens, e eu quero que Deus, homens e mulheres, que ocupam esses cargos, que Deus os cubra de graça, de misericórdia, para que eles possam ser sensíveis, para que eles possam ser sábios, para que Deus sustente a saúde deles nesse processo todo, e eles possam ser instrumentos de Deus para abençoar a nossa nação, indiferente de quem seja o governante, se eu sou a favor ou contra de outras ideias que esse governante tem. Hoje nós estamos numa luta que não tem nada a ver com partidos. Hoje nós queremos que esses sejam instrumentos de Deus para abençoar o povo. Então, oremos pelas nossas instituições, pelos nossos governantes, porque isso é bom aos olhos do nosso Deus. Outro motivo de oração é a respeito do cuidado pessoal. Cada um de nós orar por nós mesmos, por aqueles que estão mais próximos, para que a gente tenha o coração no lugar certo. Uma coisa que as situações adversas causam no nosso coração é trazer desespero, pânico, ansiedade. Quando nós olhamos para as Escrituras, não é para ser assim, especialmente no coração daqueles que confiam em Deus, naqueles que sabem que Deus é soberano sobre todas as coisas, naqueles que têm a sua paz e a sua alegria, não nas circunstâncias, mas no Deus que está acima de qualquer outra coisa. Por exemplo, é muito possível que uma pessoa que esteja enfrentando uma luta contra o câncer há muito tempo, ainda que com as restrições que essa doença traz, consiga ter um coração extremamente grato e contente e em paz em relação a Deus por aquilo que Deus faz no seu coração, a despeito da enfermidade que ele está vivendo. Há o desejo pela cura, mas a cura não é o fundamento da sua alegria, o fundamento da sua paz. O fundamento é quem Cristo é, o que ele fez na história e o futuro que ele nos reserva. Esse é o momento para a gente rever qual que é a diretriz principal do nosso coração, qual que é o fundamento que está debaixo dos nossos pés, o que de fato mexe com o nosso coração.
O pedido de oração que eu quero fazer é que Deus se oportunize desse tempo que nós estamos vivendo para trabalhar nos nossos corações, para identificar falsos ídolos que nós podemos ter dentro de nós, como a segurança do trabalho, como a estabilidade financeira e uma série de coisas que serão afetadas nessa crise que a gente está vivendo, que coloca o nosso coração muitas vezes em crise. Me chama a atenção duas músicas que eu quero apenas citar, fica o desafio para que os irmãos pesquisem aí na internet mais profundamente a respeito delas. Uma música, ela é muito antiga, e ela diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Olha que letra interessante, que é a essência daquilo que o Evangelho faz em nossos corações. Uma música ainda mais antiga, um hino, Paz e Aflição, se eu não me engano é o nome dessa música, mas é uma música que diz assim: sou feliz com Jesus. Se você olhar a história dessa música, você vai ver que quem escreveu num contexto de perda de pessoas que ele amava muito, mas ele entendeu que a paz que estava no coração transcendia a mais profunda dor que o ser humano pode viver nas suas relações laterais. Isso pode ser suprido com uma graça especial de Deus. O nosso desejo é que Deus traga profundidade na relação que cada um de nós tem com o nosso Senhor. Que a gente saia da superficialidade da nossa fé e a gente seja profundo na nossa vida. Que as pessoas vejam isso em nós. Que a gente possa ser, nesse caso sim, transmissores dessa paz e dessa graça que vem de Deus para um mundo que está para ficar cada vez mais desesperado e angustiado. Que Deus possa encontrar em nós uma paz que é compartilhada aos outros, pela nossa palavra, pela nossa vida como um todo. Ok, a próxima pauta de oração é para que a gente esteja atento às consequências que a gente está para enfrentar a partir dessa crise que o coronavírus trouxe para a gente. Isso vai afetar economicamente. Empresas vão ter extremas dificuldades, talvez muitas venham à falência. Isso quer dizer que alguns funcionários também vão ser mandados embora. Isso quer dizer que famílias vão passar por dificuldades, vão queimar economias. Talvez muitos brasileiros nem economia tenha feito, então a dificuldade vai ser maior. Aí vem o recurso do empréstimo e aí a gente sabe onde que essa bola de neve vai dar. E isso traz muita preocupação. Quando nós olhamos para a história, a gente vê que depois de uma crise e que as pessoas perdem muitas coisas, alguns vão ao suicídio, outros entram em depressão profunda. Tem muitas coisas que podem vir depois como consequência desse momento que nós estamos vivendo. Politicamente, a gente vai ver uma batalha de alguns se aproveitando para um lado, de outros para o outro, mas isso traz divisão entre as pessoas, até entre famílias a gente vê ruptura no relacionamento por conta de posicionamento político e certamente esse evento vai ser usado como uma arma para ambos os lados. E isso não faz bem para o país, isso não faz bem para ninguém. Socialmente nós estamos para viver dias difíceis e nós queremos pedir a graça de Deus sobre isso, que Ele nos dê graça, segurança para podermos ser luz em meio ao mundo que passa a experimentar densas trevas. Ainda oramos para que a nossa igreja ela seja uma igreja viva. É interessante a gente pensar porque hoje tem uma discussão entre algumas pessoas na internet, se fecha ou se não fecha os cultos públicos, mas é interessante que isso nos faz lembrar da essência da igreja, onde a igreja não é um local onde a gente se reúne, mas é uma realidade dentro de nós, de quem nós somos a partir de Cristo, e nós podemos ser uma igreja profunda, viva, atuante, ainda que temporariamente nós não tenhamos um local físico de encontro, mas temos um local online, temos o WhatsApp para conversar, temos telefone para trocar ideias, temos várias ferramentas para nós estabelecermos contato e comunhão. É o ideal
Eu acredito que não, mas é um bom recurso que nós temos que nos supre muito bem nesse tempo, que a gente cresça na nossa experiência como igreja, de fato e de verdade, ainda que temporariamente sem um local físico para nos encontrarmos. E a última consideração, dentre tantas outras coisas que nós poderíamos fazer, mas que fica como pauta de oração, é lembrarmos dos nossos velhinhos, que é um dos grupos de risco. Não que a gente esquece dos outros, mas especialmente a nossa igreja, ela tem alguns velhinhos. Eu lembro aqui da Dona Ida, que cuida do seu marido, que é acamado dentro de casa, que tem uma equipe de enfermeiros que passa por lá todos os dias e sempre tem esse risco, por mais que tenha o cuidado, há o risco de contaminação e o coração dos familiares fica apertado. Nós temos outras pessoas também que cuidam dos seus velhinhos em casa. Nós queremos pedir que Deus derrame da sua graça e misericórdia sobre a vida destes, que os proteja, que os guarde, que as famílias sejam muito conscientes e responsáveis no cuidado para com a vida deles. E óbvio, nós não estamos orando apenas para os velhinhos da nossa igreja, são apenas um exemplo de partida, mas tem tantas outras pessoas no nosso convívio que são alvos também da nossa oração. Então essas são as diretrizes gerais para esse tempo de vigília que a gente vai ter. Nós nos reuniríamos aqui às 9 horas da noite, amanhã, mas nós não precisamos ficar preocupado com esse detalhe, de que exatamente às 9 horas a gente vai ter que fazer. Deus não é legalista nesse ponto, ele não fica com o relógio olhando se todos vão estar lá nesse horário. Cada um pode fazer o seu horário, conforme melhor você vai poder fazer isso com maior qualidade, talvez mais tarde, talvez mais cedo, talvez pela manhã, talvez pela madrugada, não importa, o importante é que você coloque na sua agenda: eu preciso me juntar ao corpo de Cristo, porque eu sou igreja, eu faço parte da igreja em oração. Ainda que em horários distintos, mas eu estou junto nessa causa, eu estou junto nessa pauta de oração com os meus irmãos. Termino relembrando os pontos que vieram desse texto que a gente acabou de ler. O nosso Deus é um Deus que nos assiste em nosso sofrimento, em nossas dificuldades. Ele é o Deus bem presente na tribulação. Ele é o Deus que caminha conosco nas horas difíceis. É o Deus que nos convida a orar. É o Deus que nos responde à oração e o nosso clamor. Que isso ecoe em nossos corações e, ao dobrar os nossos joelhos, isso possa alimentar a nossa oração. É em Cristo Jesus que eu me despeço de todos, rogando as mais ricas bênçãos de Deus sobre todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe.